Olá pessoal, retomando as nossas atividades, hoje nós vamos falar um pouco sobre a altura da linha de neve. O que é a altura da linha de neve e qual a sua importância para as propriedades dos filmes soprados. A altura da linha de neve ela é estudada como uma das variáveis de processamento que influencia nas características finais dos filmes. Então, dentro das características que influenciam nas propriedades do filme tubular, nós podemos citar aqui a razão de sopro, que é a relação entre o diâmetro do balão em relação ao diâmetro da matriz, a razão de estiramento, que está relacionada com o estiramento do filme na direção de máquina, a abertura da matriz, o comprimento da seção reta aqui da matriz antes do material sair da matriz, a altura da linha de neve ou a altura da linha de névoa, a altura do pescoço, no caso que é muito importante para o caso de filmes de alta densidade, as condições de resfriamento, que impactam diretamente nas propriedades de cristalização dos filmes, transparência, característica de superfície, a temperatura de matriz, temperatura do fundido e a homogeneidade do fundido. Hoje nós veremos aqui algumas informações sobre a altura da linha de neve e sua importância para as propriedades finais dos filmes. A altura da linha de névoa ou de neve corresponde à altura acima da matriz na qual inicia-se o processo de cristalização da resina. É a região do filme onde cessa a deformação elongacional que comanda a deformação do polímero, ou seja, é a região onde cessa o estiramento do filme. Assim que o material sai da matriz, em função do estiramento promovido pelos rolos puxadores, o filme vai afinando, resfriando e chega a uma região onde ele passa do estado líquido para o estado sólido. Tá? Então, nessa região aí, essa região que nós chamamos de região de cristalização ou altura da linha de névoa. Ela está fortemente relacionada com as propriedades ópticas do filme, reduzindo a altura da linha de névoa, verifica-se a redução da opacidade e aumento do brilho. Durante a formação, durante esse treinamento, o módulo 1, nós vemos o que é a propriedade de cristalização, o que é a densidade e como a densidade está relacionada com a cristalização do filme. A cristalização é a organização molecular que ocorre quando o polímero o plástico passa do estado fundido para o estado sólido. Tá? Então, quando o material passa do estado fundido, ou seja, do estado líquido para o estado sólido, as moléculas se organizam formando cristais. Esses cristais, por possuírem uma densidade maior do que o restante do produto que não cristalizou, que está desorganizado, né, eles deformam, eles alteram a velocidade da luz e com isso ocorre uma difração da luz, um espalhamento da luz ocorrendo, então gerando a opacidade do produto. Isso nós vemos detalhadamente no módulo 1 durante o treinamento. Tá? Aqui esse não é o foco. No foco nós veremos aqui a influência da altura da linha de neve, onde nós já passamos por essa explicação nas fases anteriores do treinamento. Tá? Então, para quem conhece o que é cristalização, o que é densidade, entenderá melhor essas explicações. Então, nessa altura da linha de neve, então, o material passa do estado líquido para o estado sólido, ocorrendo a cristalização, organização molecular, que gera o espalhamento de luz. E esse espalhamento de luz gera a opacidade do filme. A redução da altura da linha de névoa está limitada pela capacidade de resfriamento do balão, o qual normalmente impede que se trabalhe com linha de neve muito baixa, a não ser com perda de produtividade. Ou seja, para nós, à medida que aumentamos a altura da linha de neve, ocorre uma maior cristalização e uma maior perda de transparência do filme. Ele fica um filme mais forte devido a maior cristalinidade, porém ocorre perda da propriedade óptica do filme. Para nós melhorarmos a propriedade óptica, nós temos que reduzir a altura da linha de neve, ou de névoa. Né? Reduzindo a altura da linha de névoa, nós aumentamos a transparência do filme, com perda de propriedades mecânicas. Então é um balanço que tem que ser feito durante a produção para se atingir a melhor característica de transparência sem perda significativa de resistência do filme. Quando eu digo resistência, quer dizer resistência mecânica. Aqui nós podemos ver, nessa foto, a região onde o material passa do estado líquido para o estado sólido. Essa região aqui nós chamamos de altura da linha de neve ou altura da linha de névoa.
Então aqui o material está no estado líquido e aqui, a partir desse ponto, ocorre a cristalização, a organização molecular pela passagem do material do estado líquido para o estado sólido. Então, para o alta densidade, para filmes de alta densidade, né, nós definimos a altura do pescoço. É uma propriedade importante que está relacionada com as propriedades mecânicas do filme. Para linear, a propriedade importante para o balanço das propriedades mecânicas é a altura da linha de névoa. Recomenda-se para filmes de linear, né, a altura da linha de névoa equivalente a 3,5 vezes o diâmetro da matriz, para ter-se um balanço ótimo de propriedades mecânicas, não de propriedades ópticas. Como nós vimos anteriormente, né, para melhorarmos a propriedade óptica, nós temos que reduzir a altura da linha de névoa. Mas para termos um melhor balanço de propriedades mecânicas, a altura de linha de névoa ideal é 3,5 vezes o diâmetro. Então, se nós vamos trabalhar com filmes que não são transparentes, filmes pigmentados, filmes para sacaria industrial, então nós podemos trabalhar com essa relação, com essa altura da linha de névoa, de 3,5 vezes o diâmetro, que vai resultar em melhores propriedades mecânicas do filme, já que a maior cristalinidade do filme não vai impactar a função de que o filme é pigmentado ou não é necessária uma transparência elevada do filme para essas aplicações. Os processadores preferem normalmente trabalhar com altura de menores, as quais proporcionam melhor transparência e estabilidade do balão. Isso, né, é necessário quando se vai trabalhar com filmes para pacotamento automático, onde é necessária uma elevada transparência do filme. Então, nessa foto nós podemos ver aqui a altura da linha de névoa, né? Então, para o linear, a propriedade importante para o balanço das propriedades mecânicas é a altura da linha de névoa. Tá? E que a gente mede aqui da base da matriz até onde nós observamos a linha de névoa se formando. Bom, nesse slide nós podemos ter uma avaliação mais técnica, um pouco mais profunda da influência da altura da linha de névoa nas propriedades do filme. Então, com maior altura da linha de neve, nós temos maior instabilidade do balão e variação de espessura. Por quê? Porque para aumentarmos a altura da linha de neve, nós temos que aumentar a altura do pescoço, aqui, né, do balão. Tá? E aumentando a altura do balão, nós temos maior influência do ar de resfriamento. O balão tripida mais, correndo maior variação de espessura e maior instabilidade do balão. Com maior altura da linha de névoa, nós temos mais tempo para o material resfriar. Se nós damos mais tempo para o filme resfriar, para o produto resfriar, nós promovemos maior cristalinidade do filme. Com maior cristalinidade do filme, nós teremos maior densidade do filme. E com isso, consequentemente, nós teremos maior rigidez do filme, menor resistência ao impacto, quanto maior cristalinidade, mais rígido é o filme e menor a capacidade que ele tem de absorver as solicitações de impacto. Então, com isso, ele rompe com mais facilidade, reduzindo então a resistência ao impacto. Menor flexibilidade, com maior cristalinidade, né, teremos maior densidade e, portanto, menor flexibilidade. O filme fica mais rígido. Menor resistência ao rasgo, com maior cristalinidade, diminui a capacidade do filme de absorver também a deformações de rasgo, de absorver a energia do rasgo, e com isso reduz a resistência ao rasgo. Menor transparência do filme, pela maior cristalinidade, ocorre maior dispersão da luz, reduzindo a transparência do filme. E maior resistência à tração. A região cristalina funciona como as pedras, no caso de um concreto, promovendo maior ancoragem do produto, né? E com isso aumentando a resistência à tração do filme. Filmes com maior cristalinidade possuem maior resistência à tração. No caso, nós podemos entender isso aí comparando o filme de alta densidade com o filme de linear e o filme de baixa densidade. O filme de alta densidade, por ter uma maior rigidez, é o que é utilizado, por exemplo, para sacolas de supermercado, que exigem maior resistência à tração. Então, para elevar a altura da linha de neve, o que nós podemos fazer? Podemos elevar a temperatura de massa. Elevando a temperatura de massa para a mesma condição de resfriamento, o material vai demorar mais tempo para respirar, para atingir a mesma temperatura de cristalização, e com isso nós aumentamos a altura da linha de névoa. Reduzir o ar de resfriamento. Reduzindo o ar de resfriamento, damos mais tempo para o material leva mais tempo para respirar, e com isso demora mais para formar a região de atingir a temperatura de cristalinidade. Com maior tempo de cristalização, a porcentagem de cristalinidade é maior. E aumento da vazão. Quando a gente aumenta a vazão do produto, né,
para a mesma condição de resfriamento, mais material está saindo pela matriz da extrusora e com isso vai levar mais tempo para respirar, elevando também a altura da linha de névoa e com isso gerando essas características aqui que já foram mencionadas. Uma observação aqui, elevando a temperatura de massa e aumentando o ar de resfriamento, ao mesmo tempo, ou seja, aumentando a temperatura de massa teria a tendência a elevar a altura da linha de névoa. Aumentando o ar de resfriamento, teria a tendência a reduzir a altura da linha de névoa. Então nós fazemos isso. Elevando a temperatura de massa e elevando o ar de resfriamento, nós teremos uma condição, podemos atingir uma condição de altura de linha de neve constante. Só que a gente está saindo com mais produto e jogando mais ar de resfriamento. Ou seja, o produto vai respirar mais rapidamente. Se o produto respira mais rapidamente, nós teremos no final uma menor porcentagem de cristalinidade. Com menor porcentagem de cristalinidade, nós teremos uma maior transparência do filme. Nesse slide nós vemos a influência da altura da linha de neve em algumas propriedades. Por exemplo, em relação a propriedades ópticas, com maior altura da linha de névoa, nós teremos o quê? Mais tempo para o material resfriar. Em vez de ele percorrer um percurso curto, como um resfriamento elevado, que promova uma cristalização rápida, seria a mesma coisa de diminuir o resfriamento do filme, permitimos que a altura da linha de névoa seja maior. Com maior altura da linha de névoa, o material passa mais tempo no estado fundido, aumentando a porcentagem de cristalinidade. Aumentando a porcentagem de cristalinidade, nós teremos menor brilho e maior opacidade do filme, pela maior porcentagem de cristalinidade. Mas também nós temos menor orientação molecular, e nós damos mais tempo para o material relaxar. Resistência ao impacto. A resistência mecânica é promovida quase que exclusivamente devido à orientação molecular e porcentagem de cristalinidade. Com maior altura da linha de neve, nós temos menor orientação em direção de máquina, né? Nós damos mais tempo para relaxamento molecular e maior porcentagem de cristalização. Com maior tempo para o material resfriar, nós elevamos a porcentagem de cristalinidade do filme. Com isso, nós temos menor resistência ao impacto. Avaliações semelhantes nós fazemos em relação à estabilidade do balão, influência da propriedade da altura da linha de névoa em relação à estabilidade do balão, em relação ao bloqueio e ao rasgo. Além disso, depois nós, durante os treinamentos, nós avaliamos todas as outras propriedades mencionadas aqui que influenciam nas propriedades do filme. Razão de sopro, razão de estiramento, abertura da matriz, altura do pescoço no caso de filmes de alta densidade, condições de resfriamento, temperatura da matriz, temperatura do fundido, homogeneidade do fundido, que é muito importante inclusive para variações de espessura. Ok? Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.